Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando diretamente aqui do TDC São Paulo 2024, a nossa quinta temporada, com o apoio de Bradesco, da rede e TOTUS. E você que acompanha a gente sabe que o Tem Tempo para Pergunta é o espaço para trazermos personalidades, palestrantes da área da tecnologia que vão enriquecer a sua carreira, a sua experiência de vida. E hoje eu tenho um prazer inenarrável, eu diria que até uma honra, de receber aqui a professora doutora Dona Ivone Mascarenhas. Seja muito bem-vinda ao Tem Tempo para Pergunta. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Maravilhoso. Dona Ivone, uma coisa que a gente sempre faz aqui, e eu acho até que vai ser um pouquinho engraçado a gente fazer isso, a gente sempre começa o podcast, eu pergunto como que foi que quando você era jovem, que você entrou na tecnologia, e no seu caso, foi numa época que eu acho que não tinha muitas pessoas envolvidas com tecnologia, com física, que foi o seu início da área. Então acho que vai ser legal para contar para a galera o que despertou na senhora a vontade de estudar ciência, numa época que as pessoas não tinham essa vontade. Olha, tem duas coisas. Uma, que realmente a minha vocação inicial era mais para a área de humanidades. Eu sempre gostei muito de ler, achava muito... O meu colégio lá no Rio, eu estudei no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? É. Então, eu frequentei um colégio particular que tinha uma equipe de professores muito bons. Nós tínhamos aula de latim, já pensou? Imagina. Francês, inglês e português. Quatro línguas. As quatro línguas. E com isso, todos com professores muito bons. Porque, por exemplo, a minha professora de português, naquela época, era uma jovem que mais tarde se tornou membro da Academia Brasileira de Letras, Olha professora Cleonice Berardinelli. Foi sua professora de português? Foi minha professora de português. Extremamente entusiasmada com literatura portuguesa, principalmente. Sim. Então, já lá naquela época, a gente se dedicava a ler Camões e Sim. Fernando Pessoa. Quer dizer, desde os clássicos da literatura portuguesa e até os modernos, né, da época. Então, na realidade, eu tive muita sorte, porque no colégio, eu estudei num colégio chamado Melo e Souza. Nesse colégio, eles tinham uma biblioteca. Então, eu podia tirar livros de literatura, principalmente, Sim. livros de aventuras, livros de atualidades. Então, por isso, eu me interessei muito por essa área, mais do que pelas exatas. A ciência veio pela literatura. Veio por aí e pelos excelentes professores que eu tinha das disciplinas, desde filosofia, latim, todas as línguas. Então, isso tudo me puxou bem mais para essa área. Aí, quando eu fui fazer a escolha do que hoje em dia é o segundo grau, naquele tempo, isso no meio da década de 40, Sim. existiam dois cursos, clássico e científico. Sim. Então, obviamente, eu escolhi ir no curso clássico. Uhum. Porém, mesmo no curso clássico, nós tínhamos algumas aulas de matemática, física e química e biologia. E eu me encantei com o professor de química, que era o professor Albert Hébert, que foi professor meu aí no segundo grau e que mais tarde eu fui conhecer como professor na Faculdade de Filosofia e como membro da Academia Brasileira de Educação. Olha então, só. ele era um cara também muito, muito especial. Muito engajado. Muito engajado. Então, eu resolvi fazer uma virada de 180 graus. Sim. Passei para a área de ciências e passei a estudar para fazer vestibular. Tive sorte. Eu acho que tudo ajuda, né? Porque o conhecimento das humanas não atrapalha. Não, conhecimento é bom que ele sempre agrega. Pois Te dá uma visão mais ampla. Pois é. Eu sei que eu passei no vestibular
E tive professores muito bons também. Se você lembrar que na década de 40 foi quando nós tivemos a bomba atômica. Sim, era. Então, Agora saiu o filme do Oppenheimer há pouco Pois tempo, é, né? é. Contando essa do história. Projeto Manhattan. Então, nessa época, fervia no Rio, entre estudantes, a noção de que a energia nuclear era importantíssima. E Era o futuro. era o futuro. E a química era muito mais utilitária, digamos assim, porque servia muito às indústrias. Não tem Sim. nenhuma indústria praticamente que não use de alguma forma química, né? Uhum. Desde a indústria metalúrgica até a indústria Sim. têxtil, tudo usa química. E eu então comecei a frequentar também o pessoal lá da área de física. Uhum. Tinha um professor lá que eu gostei muito, que era o professor Joaquim da Costa Ribeiro, e ele trabalhava com dielétricos, que é uma coisa ligada com química também, né? Sim. E então comecei a frequentar o laboratório dele, junto com naquele tempo, meu namorado, que era o professor Mascarenhas, né? Uhum. E resolvi até fazer um curso que tinha noturno de física. Que legal. Então acabei me formando em química e um ano depois me formei em física. Ah, fez as duas faculdades. Fiz os dois cursos. Os dois cursos tinham várias disciplinas comuns. Podia aproveitar de um Então pro outro. aproveitei um pouco isso também. Que legal. Mas eu É. imagino que nessa época devia ser muito raro encontrar outras mulheres no curso junto com a senhora, né? Olha, é tão engraçado isso, porque todo mundo fala isso. Mas no curso de química, Aham. eu tive como colegas uma, duas, três colegas a mais. Sim. Numa turma muito pequena. Minha turma tinha 16 alunos. Ah, era uma turma pequena. Na Faculdade de Filosofia. E quando eu estava fazendo o segundo grau, lá o curso clássico, Uhum. eu tive uma companheira que nós duas resolvemos pular para a área de exatas. Essa minha amiga chama-se Ana Maria Endler, é uma professora emérita do CBPF, Aham. e ela fez uma carreira muito bonita em física. Que legal. Então, para mim, foi normal. Eu fui para física, ela foi eu fui para química, ela foi para física. Nós duas nos dedicamos bastante, tivemos bastante sucesso. Então, inclusive muitos professores, havia várias professoras, né, do curso que eram mulheres também. Sim. Então, para mim, nunca foi muito árido o negócio. Ah. E a coisa mais árida, eu acho, para as mulheres é na área de matemática mesmo, né? E nas engenharias. Engenharia era mais difícil. Eu não me lembro de ter nenhuma amiga minha que fosse fazer engenharia. Entendi. Mas na química e na física havia várias mulheres que já estavam bem engajadas. Que legal. E aí eu sei de uma história da senhora que eu queria que a senhora contasse um pouco mais, que mais tarde a senhora veio a fundar o curso de física da USP lá em São Carlos, né? Como que foi essa mudança que a senhora fez para ir para uma cidade do interior, né? É. Sendo que vindo do Rio de Janeiro, estudou no Rio de Janeiro. Bom, aí tivemos motivações de ordem prática. Aham. E eu já estava casada nessa época. Nessa altura já era casado. Me casei, já tinha meu primeiro filho. E ordem também de ciência, né? Aham. Ordem científica. O professor Teodoreto Souto, que fundou a Escola de Engenharia de São Carlos, ele tinha interesse que a Escola de Engenharia não fosse apenas para formar engenheiros. Ele queria que fosse uma instituição de pesquisa. Então, quando nós tivemos a oportunidade de contactá-lo, aliás, um contato interessante, foi meu pai que fez esse contato, Olha só. eventual, uma coisa puramente do acaso. Do acaso. Meu pai era muito empreendedor, queria conversar com o reitor da universidade por causa de um projeto que ele tinha lá no Rio de Janeiro, reitor da USP. Uhum. E pediu uma audiência, me marcaram a audiência para ele. E ele, sentado na antessala do gabinete do reitor, encontrou com esse professor Teodoreto de Arruda Souto, que foi o fundador da Escola de Engenharia. Aí, meu pai puxava logo o assunto. Ele sempre achava que estabelecer relações era sempre vantajoso.
E começou a conversar e perguntou, e o senhor está aqui por quê? Ah, porque eu estou fundando uma escola de engenharia em São Carlos. Olha só. Ah, meu pai falou que foi já formidável. E está indo tudo bem? Está indo tudo bem. Somente tenho muita dificuldade até agora de encontrar professor de física. Olha só. E aí, Aí seu pai disse, não, então Não. eu sei quem eu vou te indicar. pois é, ele tinha. E contou logo que eu e meu marido, né, trabalhávamos com Costa Ribeiro. O meu marido tinha muitos contatos no Ministério da Educação também, trabalhou um tempo com Anísio Teixeira. Então, tudo junto, o professor Souto resolveu marcar uma entrevista. O Sérgio veio para São Carlos, achou que o ambiente era bom, era promissor, e embora o pessoal do Rio achasse que nós estávamos praticamente assinando o nosso atestado de óbito prematuro. Para a área da atestado de ciência, óbito né? da área da ciência. Vocês iam se esconder em São Carlos. Pois é, mas nós viemos para São Carlos com muita vontade de fazer alguma coisa boa, e o Sérgio sempre foi uma pessoa que tinha muita facilidade de comunicação, e tinha mesmo assim um jeito de encantar as pessoas com a ideia dele. E aí, Um sonhador. Então ele principalmente vinha mais ao Rio do que eu, e mantendo contato com todos os amigos nossos da faculdade, Sim. conseguiu convencer vários jovens a irem para São Carlos, E dar aula lá. dar aula lá e se radicarem, ficarem em tempo integral, porque a USP era já uma universidade muito conceituada. Sim. Não era a gente ir para uma escolinha isolada. Sim. Da- Você continuava na USP, né? Continuava na USP. E todas as ofertas de emprego eram em tempo integral, Sim. o que também ajudava muito, porque naquela época não era muito fácil arrumar emprego. Por exemplo, a Universidade do Rio de Janeiro não tinha tempo integral. Era aquele sistema de você de ganha horista. horista. Então o Sérgio, principalmente, estava dando aulas, trabalhando em 4 lugares. Dava aula na PUC, dava aula na Faculdade de Filosofia, trabalhava com Anísio Teixeira e dava aula com o secundário, no Colégio Hebreu Brasileiro. Então, somando tudo isso, que ele trabalhava alucinadamente, né? Ele não fazia um total, uma renda equivalente nem ao meu salário como professor assistente. Nossa. E o de titular era bem maior ainda. Sim. Então, inclusive por razões econômicas, Sim, nós estávamos constituindo família, nós já tínhamos que pensar mais. claro. Nós decidimos ir e conseguimos estabelecer esse ambiente muito bom, tanto com o pessoal de engenharia, porque naquele tempo nós éramos funcionários da escola de engenharia. Sim. Fazíamos parte do corpo docente da engenharia, daquela disciplina que se chamava Física Geral Experimental 1 e 2, que era no primeiro e segundo ano da engenharia. Era aquele basicão, né? Para o engenheiro ter exatamente. noções de física mais avançadas. Mas aí, como o Sérgio gostava muito, eu também, da parte experimental, acho que aquilo tudo conquistou os alunos. Então começamos a ter alunos que vinham participar das pesquisas, Foi dos despertando trabalhos. interesse neles. Foi despertando interesse. E isso foi crescendo, realmente funcionou muito bem. E o Sérgio era muito preocupado em se estabilizar mesmo, então fez concurso para livre docente, um ano depois fez concurso para titular e ficou numa posição muito boa. E só aí é que nós resolvemos fazer uma escola de física. não bem isso. Resolvemos viajar para o exterior para melhorar as nossas condições. Né? Entendi. E com isso, nós fomos trabalhar, não mais em dielétricos, mas o Sérgio foi trabalhar em cristais iônicos, centros de couro, que era uma coisa que estava muito em moda naquela época. E eu fui trabalhar em cristalografia mesmo. Cristalografia. Que ano era isso, mais ou menos? Isso daí foi em 1959. 59. Nós conseguimos bolsas da Fundação Fulbright, tanto eu como ele. E com isso nós fomos com uma boa bolsa, né? Não foi bolsa brasileira, foi bolsa americana. Sim. Passamos lá quase 2 anos,
Saímos do Brasil em agosto de 59 e voltamos em janeiro de 61. Olha E só. isso deu uma experiência muito boa para nós. E como nós já tínhamos uns 4 ou 5 colegas trabalhando lá em São Carlos, o Sérgio ainda conseguiu uma coisa que foi muito boa. Ele, conversando com o pessoal da Fundação Fulbright, conseguiu convencê-los a estabelecer um projeto de 3 ou 4 anos, uma coisa assim, em que nós mandávamos uma pessoa no nosso grupo com bolsa da Fulbright para os Estados Unidos e recebíamos um professor americano ou que estava radicado nos Estados Unidos como bolsista Fulbright. Fazendo intercâmbio. Intercâmbio que durou uns 3, 4 anos. Que incrível. E isso foi muito bom porque foi criando um nível já de pós-graduação, embora ainda não existisse ainda isso. Não tinha o conceito ainda de pós-graduação. Não tinha propriamente, mas vieram físicos teóricos, físicos experimentais, de muito alto nível. Então vieram dois que trabalhavam no laboratório de pesquisa da RCA Victor, que era muito interessante. Então com isso foi se criando, consolidando o ambiente de pesquisa. Imagina que incrível. Mas teve um caso aí, eu não sei se é nessa época logo em seguida ou se foi mais tarde, de que vocês levaram o primeiro computador que teve na região, não teve uma história assim? Isso aconteceu mesmo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, principalmente eu precisava muito de computação, porque os cálculos que eu tinha que fazer usando dados de difração de raio-x por monocristais precisavam muito de computação, porque era um volume muito grande de muito difícil fazer aquilo na mão. Não dava para fazer. Então, o Sérgio tinha lá um contrato. Eu precisaria consultar melhor as minhas anotações, Sim. mas enfim, era um contrato com uma instituição estrangeira, o BID, ou qualquer coisa assim, e conseguiu colocar dentro desse projeto a compra de um computador. Então foi financiado por um projeto. Por um outro projeto. Aí, quando isso se estabeleceu, o Sérgio sempre foi muito agregador, ele procurou o pessoal da engenharia e do departamento de matemática para ver se eles topariam que nós colocássemos esse computador à disposição de toda a escola de engenharia. Toda a escola que poderia utilizá-lo. Teve alguns que acharam que era prematuro, outros que não, mas teve um grupinho que gostou muito da ideia. Então, o computador veio para ser usado para todas as pessoas da escola de engenharia. Porque eu imagino que nessa época o computador devia ser uma discussão parecida com o que hoje é inteligência artificial. Alguém dizia, não, mas computador não é um negócio que vai pegar, assim. Pois é. É só uma onda, vai passar, ninguém acredita em computador. Tinha uns que diziam, é prematuro, precisa formar gente antes. Não, mas aí logo que chegou, se estabeleceu, tinha lá umas casas, dentro da área do campus da engenharia, tinha uma casinha lá que era meio velha, mas que ainda era aproveitável, fizeram a reforma e ali se criou o que a gente chamou de CPD. Centro de Processamento de Dados. E quem ficou coordenando foi uma pessoa da engenharia. E é bom lembrar para a galera, porque agora a pessoa não tem muita noção, o computador ocupava toda a casa, eu imagino. Porque tinha um computador, provavelmente dito, que era grande e tinha também necessidade de uma impressora, que também eram umas impressoras que usavam um papel dessa largura. Sim, todo picotado, né? As impressoras e como o computador tinha pouca memória, precisava ter memória auxiliar em disco e em fita. Você ficava trocando as fitas de memória para ele funcionar. E a gente estocava cálculos parciais. Para depois compilar tudo. Compilar tudo. Era muito engraçado, muito interessante. Com isso a gente estabeleceu. Depois eu tive uma outra oportunidade, porque na realidade aí o pessoal começou a usar tanto que eu já não podia usar muito. Eles ocuparam. Era tanta demanda. Primeiro reclamaram, não, a gente tem que aprender. Depois eles viram que é bom. Aí ficava pouco tempo para mim. Aí eu
Aí a automação aumentou, progrediu, começamos a ter, porque no começo os dados eram colhidos em filmes fotográficos, que tinham que ser medidos a olho, a Olha densidade. só. E aí surgiu o difratômetro automático, que já fazia as medidas e colocava essas medidas no computador. no computador. Então, surgiu esse dinheiro quase que por acaso. Eu consegui da FAPESP para comprar um computador, o difratômetro, com um pequeno computador, que chamava-se PDP-10, que era só para automatizar a medida. E aí a empresa onde eu ia comprar lançou um novo produto e que vinha um computador grande da Digital, Aham. o PDP-11. Então precisava de mais dinheiro. Mas sobrou dinheiro de um outro projeto, nós juntamos Vocês os dois. juntaram os E dinheiros. aí nós tivemos um computador que já permitia fazer cálculos mais ou menos, bem melhor até do que aqueles lá de Mais Pittsburgh, avançados. mais avançados, e que foi muito bom, principalmente para o departamento. Por quê? Porque a empresa que vendeu ainda não tinha o software bem estabelecido para usar junto com o difratômetro. Entendi. Então, durante quase um ano, o computador foi usado por todo mundo do laboratório, do grupo lá, menos. Então saiu até teses Para aprender a fazer as coisas funcionarem juntas. para tese de mestrado de alguns nossos alunos dos primeiros alunos que já usando o computador. E eu tive que esperar quase um ano Para poder fazer funcionar. para poder fazer funcionar. Mas deu lucro em geral, foi tudo muito Sim. bom. Não, isso aí Então- deve ser na década de 60, né? Mais ou Esse menos. daí foi 70, Na década de 70. 74, por aí. Entendi. E aí, quando eu tive esse difratômetro automático, era o único da América Latina, né? Então, organizei cursos, tudo para difundir o uso desse aparelho. Aí a cristalografia aí pôde evoluir muito mais, Sim. tendo pelo menos no país um difratômetro automático, né? Sem dúvida. E eu imagino que nesse tempo que a senhora vem acompanhando, a senhora já passou por N revoluções tecnológicas, né? Exatamente. Você vê, nos anos 70, a senhora ainda tinha que brigar com dois componentes que não se conversavam, não tinha nem o software ainda para ele se conectar. E eu vejo que o jovem hoje tem uma coisa que a gente fala, e a gente tem muita gente jovem que acompanha o podcast, ele tem aquela ansiedade tecnológica, que não importa o quanto eu estude, sempre vem uma tecnologia nova e eu não sei nada. Como que a senhora foi, ao longo da sua carreira, lidando com as novas tecnologias, que pudesse dar, digamos assim, um pouco de luz para essa galera? Olha, eu acho que eu tive muita sorte. Eu sempre gostei da coisa nova. Aham. Então, eu frequentava muitos congressos internacionais. Sim. Então, nesses congressos, em geral, eu entrava em contato com pessoas que estavam na fronteira. Então, eu fui evoluindo gradativamente, de acordo com a evolução. Fui tentando me manter Sempre na ponta. sempre dentro das novas tecnologias. Isso daí eu acho que dentro do meu grupo de pesquisa, que até hoje ainda existe lá em São Carlos, é uma característica nossa. Por exemplo, lá em São Carlos nós temos uma cristalografia num grupo que faz moléculas relativamente pequenas e temos um outro grupo mais que faz proteínas. Todos os dois estão realmente sempre usando as melhores técnicas, os melhores equipamentos. E a gente é muito ansioso para não ficar por trás, né? A senhora nem se preocupa, na verdade, com a tecnologia da moda. A senhora está olhando qual que é a próxima. A próxima, Que vai exatamente, né? Isso Então, deve ter feito muita diferença no seu trabalho de pesquisa ao longo dos anos. Eu acho que o mais interessante é que mantém a gente muito viva no sentido da ciência. Né? Por exemplo, quando surgiu a computação quântica, que é um dos temas de hoje, eu fiz questão de estudar o que é isso, como é que vai funcionar. Achei difícil de funcionar, né? A teoria, a senhora não acreditou muito nela? Quando Não, a eu senhora se sabia aprendeu? que a teoria eu entendia,
Sim. eu não sabia como ia pôr em prática, Sim, porque tem dificuldades experimentais muito grandes. sim. Mas Ambiente olha, muito restrito para fazer ela funcionar, né? pois é. Então, com isso, mas evoluiu, você vê hoje em dia, Sim. já praticamente ninguém tem dúvida mais de que a computação quântica está aí mesmo para valer e já temos congressos e tudo sobre isso, né? Eu não digo que eu consegui acompanhar detalhadamente tudo, mas eu sempre procurei saber o que estava na ponta. Sim. Isso faz parte, que sei lá, da minha curiosidade, né? Uhum. E eu imagino que seja, para uma pessoa tão ligada à ciência, tantos anos que nem a senhora, a gente tem, com a evolução, né, tecnológica, a gente foi capaz de conectar o mundo todo Pois à é. distância de segundos. Eu imagino, Incrível. quando a senhora incrível. começou os seus estudos, a senhora tinha que mandar uma carta. Tinha que mandar uma carta, esperava, fez um mês para vir uma resposta. Era isso mesmo. É, Era tudo muitíssimo mais. Eu não sei se eu sei que hoje em dia parece que a gente não tem tempo para nada. sim, E na realidade a gente faz muito mais coisas do que podia fazer 30, 40 anos atrás. sim. Né? no Mas- mesma quantidade de tempo. Com a mesma quantidade de tempo. Mas a gente parece que está mais ocupada. Isso, está criando mais coisas para fazer. Eu não sei se porque eu ligo para alguém, né, pela internet e resolvo que tem que fazer alguma coisa. Para quando você pode me dar isso? É sempre para 2, 3 dias. Se fosse antigamente, eu teria que escrever uma carta explicando o que eu queria fazer. Aí a pessoa ia pensar se valia a pena para responder, né? Sim. Então, Hoje é instantâneo, né? Você hoje consegue é instantâneo, instantaneamente. instantaneamente. Porém, tem um efeito colateral, essa instantaneidade, né? Assim como a gente pode conectar as mentes para produzir coisas incríveis, nós conectamos também pessoas com ideias muito retrógradas, a gente conectou pessoas que fazem informações falsas. A ciência, no momento aqui no Brasil, nesse momento que nós estamos falando aqui em 2024, vem sofrendo ataques, né, de pessoas, de descrédito. Eu imagino como deve ser o impacto na senhora que trabalha tantos Olha, anos com isso. Uma das coisas que é mais chocante é ver que tudo pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Você tem comunicação fácil e em poucos minutos você solta uma notícia. Sim. E essa notícia se propaga com uma rapidez incrível. Ela atinge o globo Se em ela minutos. for uma boa notícia verdadeira, ótimo. Agora, se for uma notícia falsa, preocupante, coisa assim, ela leva uma insegurança para um monte de gente. E se for uma coisa feita de uma maneira mais sistemática mesmo, começa a criar comunidades que acreditam naquelas falsas notícias. Exato. E elas parece que são. A É. tecnologia ajudou pessoas que acreditam em coisas fantasiosas ou falsas a aproximar elas. Exatamente. Né? Ela aproxima. Então ela cria aquele time, né? Como se fosse o grupo daquela Exato, gente. e aí eles se reforçam entre eles, entre eles. fazendo com que a realidade científica, observável, comprovável, né, não seja relevante para E a essas pessoa pessoas. não quer verificar, inclusive. Ela acredita naquela fonte, né? Sim, Como se fosse uma pessoa que é um líder meio, como é que eu posso Messiânico. dizer? Messiânico, né? Então Exato. começa a acreditar em tudo coisa errada. Agora, eu acho que isso tudo vem de que nós tivemos um desenvolvimento tecnológico muito rápido, mas não houve um desenvolvimento, digamos assim, do conteúdo moral e ético de como as pessoas atuam, né? Então você atua para o bem ou para o mal conforme o seu interesse. Por exemplo, você vê organizações formadas aí para roubar as pessoas. sim, Por exemplo, esses jogos que tem atualmente. sim, sim, Aquilo é um assalto aos pobres. sim. Usando altíssima tecnologia. Altíssima tecnologia. Isso em tudo, né? Então, isso daí é uma coisa que é realmente lamentável. Nós precisamos ter agora uma revolução, seja uma revolução da mente das pessoas mesmo, né? Social e moral. Social e humana. Tanto é que eu digo, as ciências humanas, de uma certa maneira, não evoluíram da maneira que precisava evoluir. Sim, E com isso tem textos muito bonitos para você ler, mas na prática
as milícias dominam, o tráfico domina, Isso. tudo que é lavagem de dinheiro é considerado uma coisa normal. Sim. Não, e a instantaneidade cria um público não interessado em se aprofundar nos assuntos, o que vira um campo fértil da mentira, porque a mentira tem essa característica, né? Ela não dura quando você começa a se aprofundar nela, né? Pois é. Você desmancha a informação falsa à medida que você se aprofunda. E eu entendo o jovem hoje muito, ele não tem paciência, ele não vai atrás de entender, ele não quer ler um livro que às vezes tem 100 Exatamente. páginas, ele não quer ler. Não, ele tem muita dificuldade em fazer um trabalho que exige um pouco mais de esforço mental. Ele gosta de sentar na frente da televisão e ver um filme sobre um livro de 600 páginas. Já dá um resumo Dá um básico. resumo. Sem dúvida. Tem E o pessoal animado. Pois é. Tem o pessoal animado lá. Mas, dona Ivone, o papo tá maravilhoso, mas o nosso tempo, infelizmente, é Tá contado. Eu não queria encerrar esse nosso papo aqui, que foi maravilhoso. Voltamos, né? Fizemos uma aventura pelo tempo de algumas histórias. Sei que a senhora teria muitas outras histórias para contar, não se esgota aqui. Mas eu queria que a senhora deixasse uma recomendação, uma indicação cultural para a nossa audiência. Pode ser sobre as coisas que a gente falou, ou uma que venha na sua cabeça, um livro, um filme que a senhora queira recomendar, que a senhora acha que seja importante e relevante para a Olha, nossa audiência. A única coisa que eu posso recomendar é que as pessoas se preocupem em pensar. Certo. Pensar, meditar sobre os assuntos que lhes interessarem e não quererem absorver tudo muito rapidamente. Talvez até preferir o texto escrito ao texto falado só, né? Se aprofundar. E quanto mais tempo a pessoa se dedica a exercer a função neurológica de pensamento, ela aprende a pensar mais rápido, aprende a tirar conclusões mais seguras, do que se ela ficar simplesmente procurando se divertir ou deixar o tempo passar rápido e não se aprofundar nos temas. A pessoa tem que, em primeiro lugar, ter um foco do que eu quero saber. Eu quero saber de filosofia, então eu vou estudar muito filosofia. Sim. Vou procurar entender realmente. Eu quero entender de ciência, então eu vou ter que estudar ciência e gasta tempo. Tem que se dedicar. Mas no fim a pessoa vai ter uma maneira de pensar que é uma maneira científica. Sim. E aí ela vai ser muito mais difícil ela ser um alvo fácil para qualquer ideia falsa. Sim, seja porque ela tem crítica. Sim, né? ela tem um pensamento crítico. Tem né? pensamento crítico. Então, é que a gente deveria ensinar aos nossos filhos e netos. Não aceite nada que te digam diretamente. Questione sempre. Tem que questionar. Questionar é um hábito muito bom. Tem gente que acha que é chato. Fulano está sempre questionando. Não, isso é a melhor atitude que pode ter. Não acreditar na primeira coisa que lhe digo. Questionar, discutir. E o pior é que quando a pessoa fica polarizada, aí ela não quer mais questionar. Sim. E é isso que é o que está matando a nossa sociedade. A polarização. Eu sou de um partido, eu sigo tal ideia, ou enfim, o costume da polarização está muito forte. E precisamos voltar a aplicar mais o método científico. Exatamente. Questionar sempre. Isso é muito importante. Isso dito por uma pessoa que tem... para não ser mal educado, perguntar quantos anos a senhora tem de ciência, da carreira de ciência? Olha, se eu contar desde o tempo que eu entrei na faculdade, né? Eu devo estar aí pelos 60 anos. 60 anos só de carreira em ciência. Só de carreira. Nossa, incrível. E é isso que eu estou recomendando a pessoas. Foco e questão. Questionar tudo, questionar muito. Que legal. Obrigada. Dona Ivone, foi um prazer. O prazer foi enorme meu. Muito obrigada. Receber a senhora aqui, te agradeço. E para encerrar o podcast aqui, queria convidar a galera que está nos ouvindo a nos seguir no Spotify e nas outras agregadores de podcast. Toda quarta-feira tem episódio novo
aqui no Tem Tempo para Pergunta. Se você quiser ver esse papo em vídeo, temos também o nosso canal no YouTube, onde você pode também divulgar os cortes, que é uma maneira legal de recomendar para outras pessoas assistirem o podcast, e não deixar de agradecer os patrocinadores da nossa 5ª temporada, Bradesco, TOTUS e da Rede. E, obviamente, fica o nosso convite, que eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau. Tchau. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.